Está conosco esta noite o Reverendo Caio. O Reverendo Caio é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Morumbi, um trabalho de plantação de igreja no bairro do Morumbi, em Sorocaba. É amigo da família da Tatiana há muito mais tempo do que eu, né? Tati não está aí para apresentá-lo. Se ela estivesse aí, eu ia fazer ela apresentá-lo. Acho que é melhor do que eu apresentá-lo. Mas tem sido um companheiro de caminhada e nós temos a alegria de recebê-lo aqui essa noite. Caio, seja muito bem-vindo. Que Deus te use grandiosamente. Boa noite, a paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Giovanni é um amigo pessoal. Eu agradeço ao Giovanni também ao conselho pela acolhida, a forma carinhosa que nos acolheram. A Tati também, nós somos amigos, como o Giovanni já disse, há muitos anos. Essa amizade começou na pré-adolescência, então nós vivemos ali a adolescência, a juventude. E eu fui enviado para o seminário pelo sogro do Giovanni, que foi meu pastor durante muitos anos também, o Reverendo Jonas. E ali começou então a nossa amizade, desde a época do namoro, do Giovanni com a Tati, depois do Ministério do Presbitério de Sorocaba, e se fortaleceu nas redes sociais, não é verdade? Também o Giovanni é um pastor virtual, eu também sou um desses pastores virtuais que gostam dessas ferramentas, e a gente também tem alguns amigos em comum. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar essa palavra com vocês, poder celebrar 56 anos de vida de uma comunidade. Eu morei junto com o Binho, o Robson, que era seminarista há alguns anos daqui, então durante 3 anos moramos juntos até ele casar. Hoje ele está em Dourados, né? Então, quando eu estava entrando aqui na cidade de Araraquara, eu me lembrei dele e dos seus pais também. Então, a gente tem uma conexão com essa igreja, fica feliz de celebrar a Deus por mais um ano de vida dessa comunidade. Que Deus abençoe a liderança, que Deus dê sabedoria, cuidado, discernimento, ousadia e muita unção para que venham muitos e muitos anos de vida comunitária. Eu não combinei isso com o Giovanni, e a gente que é presbiteriano e tem a mania de racionalizar demais as coisas, né? Essa é uma característica presbiteriana, e às vezes acontecem algumas coisas que vêm a chocar esse presbiterianismo nosso, nossa formação. O Giovanni disse assim: fique à vontade para você pregar o que você bem entender e que Deus colocar no seu coração. E quando eu cheguei aqui e recebi dele esse informativo mensal, nós vamos falar do mesmo texto e na verdade falar a mesma coisa. Até brinquei e falei: puxa, deixa eu pregar então, que está no informativo, né? E é sobre a oração, e na verdade é sobre o quarto secreto. Eu gostaria de falar sobre esse tema, o quarto secreto. E ler com você então o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, onde Jesus faz uma orientação sobre a oração. É importante você entender esse texto, que é uma crítica feroz de Jesus ao modelo religioso da época. A sociedade da época de Jesus era uma sociedade visual. Vivia-se uma religiosidade altamente visual. Era uma religiosidade celebrada nos templos, era uma religiosidade cantada e falada nas escadarias do templo. Então é uma crítica direta. Jesus aqui é muito explícito na sua forma de se comunicar e na sua intencionalidade. Ele queria de fato fazer uma crítica ao modelo religioso, ao modelo da espiritualidade da época. Ele é direto, ele é incisivo. E nós vamos ler então essa crítica, essa afirmação contundente, descaracterizando a religião como algo público e indo para um elemento tão individual, tão íntimo, que é o nosso quarto secreto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. No informativo nós temos a referência desse texto também, se os irmãos quiserem acompanhar.
Quando Jesus fala da recompensa aqui, é porque existia na época um princípio chamado lei da casuística e do mérito. Religiosamente havia um mérito público de você orar em público. As pessoas que sabiam orar bem, sabiam conjugar bem os verbos em público, elas eram recompensadas por essa lei, a lei da casuística e do mérito. Jesus então, a partir do versículo 6, continua: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui nós temos uma contradição no que diz respeito à recompensa. Enquanto a oração pública havia a recompensa da casuística, do mérito, a recompensa aqui é estabelecida apenas na relação entre a pessoa e Deus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que lhe peçais. O texto é muito claro. Na verdade, o texto ele se amplia ainda mais diante dos dias atuais. Eu gostaria então de fazer algumas perguntas para que você possa se conectar naquilo que nós vamos refletir nessa noite, pensar um pouco, até para que você diga assim: eu tenho a ver com isso. Deus nos conhece. Agora, será que de fato nós conhecemos a Deus? Preste bem atenção nisso. Deus, Ele nos conhece. Nós cantamos isso aqui em vários momentos das músicas, tanto do coral, dos hinos, do louvor, do marco. Nós afirmamos que Deus sabe quem nós somos. Agora, nós sabemos quem é Deus? Como está a sua relação com Deus na medida que você o conhece? Como você tem nutrido a sua vida relacional com Deus? Como está a sua vida espiritual no sentido das suas disciplinas espirituais? Leituras, orações, vida devocional. Como que você pode fazer uma avaliação a respeito da sua espiritualidade, principalmente nos dias atuais? E aqui eu quero então fazer uma reflexão sociológica a respeito disso. A sociologia, na verdade isso aqui é um ramo da sociologia, divide a nossa vida em 3 setores. Essa é a expressão setores. Nós, seres humanos sociais, temos, preste atenção comigo, 3 setores. O primeiro setor é o setor da vida íntima. Nós temos uma vida íntima. O segundo setor é o setor da vida privada. Nós temos uma vida privada. Nós temos também um último setor, que é o setor público. Nós temos uma vida pública. Peter Berger, ele faz uma ilustração muito clara para a gente entender o que de fato é essa aplicação dos setores da vida do ser humano: vida íntima, a vida privada e a vida pública. Ele usa a ilustração de uma casa. A vida íntima é o nosso quarto. A vida íntima é quando você fecha a porta. Quem é casado sabe disso. E você precisa ter um DR. Você precisa discutir com a sua esposa intimidade. É na vida íntima que nós nos desnudamos. A gente tira a roupa, a gente troca a roupa, a gente se conhece fisicamente, homem e mulher. É na vida íntima que nós sabemos quem de fato nós somos. E quem é casado tem ali o contato com o caráter um do outro. É na vida íntima que nós sabemos os segredos. É na vida íntima que nós sabemos os detalhes da personalidade da pessoa. Peter Berger então dá essa ilustração. A vida íntima é um quarto, onde a gente tem lá nossos hábitos íntimos e as nossas manias. Mas ele continua essa ilustração dizendo que a vida então privada é quando você abre a porta do seu quarto e passa então a ter a sua vida na sua casa, é a sua sala, é a sua cozinha. Agora, nessa vida privada, eu convido pessoas para adentrar. Eu posso convidar os meus amigos, eu posso convidar o meu vizinho, os irmãos da igreja, eu tenho os meus filhos, tenho os meus familiares.
Na vida privada, a gente até se revela enquanto pessoa, as pessoas sabem o que nós comemos, as pessoas sabem o que a gente gosta, as pessoas sabem o que nós assistimos. É na vida privada que se estabelecem as relações, é na vida privada que se estabelecem as amizades. E Peter Berg então continua a ilustração dizendo que a última porta, a porta da rua. Quando nós abrimos a porta da rua, nós vamos então para a vida pública. Temos a vida íntima, temos a vida privada e temos uma vida pública. Agora, olhando um pouco para a nossa sociedade, para a sociedade atual, há uma conexão com a sociedade da época de Jesus. Nós também somos uma sociedade marcada pelo visual. Aliás, os estudiosos de comportamento dizem que nós somos a sociedade mais visual que existiu. E essa sociedade visual, caracterizada pelas redes sociais, ela tem destruído esses limites entre a vida íntima, a vida privada e a vida pública. As redes sociais, elas limaram, arrancaram as portas desses setores. Hoje eu não preciso convidar ninguém para vir almoçar na minha casa, eu bato uma foto com o celular e digo lá, hoje eu comi arroz, feijão, batata frita e tudo mais. As redes sociais arrancaram as portas que separam os níveis de uma sociedade e de um ser humano enquanto ser humano social. Até a vida íntima de muitas pessoas é exposta nas redes sociais. Quem conhece aqui sabe dos vários recursos, das várias redes que existem, onde as pessoas expõem as suas intimidades. Até demais, não é assim? A gente vê um amigo às vezes contando cada coisa e fala, meu Deus, como que essa pessoa expõe tanto a sua vida a isso? Não só as redes sociais, mas a grande mídia, a televisão, tem como grande produto, por exemplo, o Big Brother. O que é o Big Brother, senão o fato de acessar a vida íntima das pessoas? Ver as pessoas trocando de roupa, acordando com a cara amassada, descabelada, brigando, os chicos, as fofocas. Nós temos um rompimento entre esses níveis, que são níveis tidos como saudáveis para o desenvolvimento coerente da vida social. Aliás, alguns sociólogos dizem que esse movimento íntimo, privado e público é o que é mais coerente, é o que é mais correto na perspectiva das relações sociológicas. Agora, sabe qual é o problema? É que com o rompimento desses níveis, a nossa vida começa sempre naquilo que é público. A nossa preocupação não é mais no desenvolvimento de uma vida íntima, mas é no desenvolvimento de uma vida pública. Se eu vou orar, se eu vou me ajoelhar, eu preciso que as pessoas saibam que eu fiz isso. Às vezes eu chego até a colocar nas redes sociais que estou orando. Se eu vou me relacionar na vida privada, eu também me preocupo com aquilo que as pessoas vão saber. Aliás, há uma expressão usada nos dias atuais que chama-se overshare. Overshare é um hábito compulsivo de compartilhar tudo que você vive. Você está fazendo um casamento, celebrando um casamento, você, de repente você está lá impetrando a bênção, aconteceu isso comigo, e quando eu abro os olhos, tem um cinegrafista deitado, olhando para mim, e falando assim, está bonito, continua. Preocupado com o registro daquilo para a posteridade. A gente está na praia, está lá, e você quer tirar um selfie para compartilhar para todo mundo que você está na praia com seus filhos. Você está comendo no restaurante da cidade, em Sorocaba aconteceu isso, quando você começa a inaugurar as grandes lojas e as grandes franquias, como Starbucks, Outback, a fila para que as pessoas possam compartilhar publicamente que estão nesses lugares. Há uma inversão, nós não temos mais a necessidade de termos uma vida íntima e privada. Tudo é o pressuposto do que é público, do que é compartilhado. E aí a necessidade de nos preocuparmos absurdamente com o que as pessoas acham de nós. Agora,
Não pense que isso é apenas uma característica do comportamento da sociedade e que isso isenta a nossa espiritualidade. Não. Infelizmente, as nossas práticas espirituais, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade é também fortemente marcada com a preocupação pública. Se nós conhecemos, se nós oramos, se nós lemos, se as pessoas vão reconhecer que nós somos homens e mulheres de Deus. A internet potencializou essa aparência religiosa. Eu não preciso mais ler a Bíblia, eu posso programar o meu celular para que ela compartilhe, ou ele compartilhe mensagens automáticas no texto bíblico. E essa preocupação com aquilo que é público, ela tem subtraído na nossa vida a essência de uma espiritualidade saudável que Jesus nos propõe. O quarto secreto. Lá não tem o vislumbre público. Lá não tem um botão de compartilhar. Lá não tem a possibilidade de amplificar para as pessoas que você é uma pessoa religiosa, que você é uma pessoa piedosa, que você é uma pessoa espiritual. Porque lá é o que você é. E o desafio de Jesus e a crítica de Jesus numa sociedade visual se conecta ainda mais dentro dessa cultura e da geração que vivemos. De uma religiosidade marcada pelo aquilo que é público. Aliás, esse movimento, e Jesus propõe isso, do quarto secreto para o público, nós também invertemos, porque muitos de nós, inclusive na igreja, a gente acha que a espiritualidade nasce no público, mas a espiritualidade nasce do quarto secreto, na intimidade. A espiritualidade não nasce na celebração pública, no culto público como esse. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade, naquilo que Jesus diz, é o movimento do íntimo para o privado, alcançando as nossas relações, e aí sim colhendo aquilo que nós somos em público. Se as nossas esposas estivessem do lado, nós levaríamos uma cotovelada agora. Porque a gente vem para a igreja numa exposição absurda para os nossos familiares daquilo que nós somos, e a gente chega em público, quer inverter tudo isso e fazer com que as pessoas que nos conheçam acreditem que nós somos outras pessoas, que nós não somos. O pastor Messias, ele tem uma frase que eu trabalhei 4 anos com ele lá em Londrina, ele dizia o seguinte: o ministério pastoral saudável, ele é um ministério que ele é abençoado e abençoador no estacionamento da igreja. Porque se a gente chega na igreja, no estacionamento da igreja, e as coisas não estão bem resolvidas, nós não vamos colher nada mais do que religiosidade. Ele dizia: e tudo que a gente faz em público, a pregação, os testemunhos, as experiências, elas serão testadas no estacionamento. Quando nós voltamos para dentro do carro, e a nossa esposa vai olhar nos nossos olhos e vai dizer assim: o que você pregou de fato é verdade ou não? A nossa preocupação com a espiritualidade pública, assim como os judeus da época e os gentios, porque a crítica de Jesus também se estende aos gentios e aos judeus, é que nós também estamos inseridos nesse texto. Nós gostamos de sermos reconhecidos publicamente pelas nossas aptidões espirituais. Agora, o convite de Jesus nos faz ter 3 considerações a respeito da prática do quarto secreto. Primeiro, a consideração que o silêncio revela verdades. E que nessa sociedade ruidosa, de tanto ruído, de tanto barulho, o silêncio faz brotar de nós segredos, faz brotar do nosso íntimo inquietações, ansiedades, medos que precisam ser expostos à presença de Deus.
Enquanto o barulho esconde as nossas mazelas, o silêncio revela aquilo que está em oculto. Nós somos uma sociedade barulhenta, ao ponto de a gente chegar em casa, a primeira coisa que a gente faz é ligar a televisão, para que o ruído entre dentro dos nossos lares. Enquanto que o quarto secreto é a proposta da quietude, da solitude, do silêncio, da calmaria. E esse silêncio chega a nos incomodar. Durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei com áudio. Fiz um curso técnico em áudio, fui técnico de som, e isso me possibilitou até terminar o seminário. E quando nós testávamos alguns equipamentos, tinha uma câmera chamada câmera anecoica. Não sei se alguém sabe o que é isso. É um lugar que você entra que não tem nenhum tipo de reverberação, é um silêncio absoluto. É uma sala que a gente testa os equipamentos. Quando você entra numa câmera anecoica, você escuta o seu corpo. E aquilo chega até a ser assombroso, porque você começa a escutar os ruídos do seu corpo que você não escuta. É tanto silêncio que o seu corpo começa a falar. E a proposta do quarto secreto é justamente essa: trazer à tona aquilo que está em oculto e que nós não percebemos no dia a dia. Segunda consideração é que o secreto não é apenas um local. A composição da casa naquele contexto era uma composição muito intimista. A casa era o canto, traduzido como um canto na casa, um lugarzinho na casa que você vai. Mas a referência de Cristo vai além do aspecto físico, mostra um estado de consciência. O quarto secreto é um estado de consciência. É a necessidade que temos de desenvolver com Deus uma vida íntima, de apresentar os nossos segredos, de apresentar aquilo que de fato nós somos, de colocar diante de Deus as nossas tragédias pessoais, as nossas angústias, e nos revelarmos, não ocultarmos, mas apresentarmos no estado de consciência dizendo: Deus, o Senhor sabe quem eu sou. E aqui não tem necessidade de falar bonito, de impostar a voz. Aqui não tem necessidade de colocar um terno, não tem necessidade de cantar afinado, porque o Senhor sabe quem eu sou. E esse estado de consciência, o Eugene Peterson diz que é o estado propício para a compreensão exata da graça de Deus. Quando você de fato entende que o quarto secreto é um estado de consciência, você é inundado pela graça de um Deus que sabe que nós somos e mesmo assim nos ama. Enquanto o nosso receio é de que esse estado de consciência traga a nós a culpa, já que vai revelar os nossos segredos e os nossos pecados, na verdade o que o estado de consciência do quarto secreto nos propõe é a plenitude da graça, é a plenitude de um Deus que nos ama ao ponto de entregar o seu Filho e pagar o preço e nos substituir. Essa é a expressão teológica correta. Substituição vicária. Éramos nós que deveríamos estar lá, e Ele, pela sua imensa graça, Ele troca, substitui, colocando o seu próprio Filho em nosso lugar. O secreto é um estado de consciência. Terceira e última consideração: embora isso assombre muitos de nós, no secreto nós não estamos sozinhos, pois a nossa alma encontra o Deus vivo e verdadeiro. Há um anseio de Deus, um desejo de Deus nos encontrar no quarto secreto. A gente sempre faz isso, né? Nós estamos aqui na casa de Deus, a gente faz referência como um templo, onde se estiverem 2 ou 3 ali estaria. A gente gosta de celebração, a celebração é importante para a vida comunitária, mas é no quarto secreto que Deus quer nos encontrar. É no quarto secreto que Deus quer nos ouvir. Por isso que Agostinho dizia que o quarto secreto é o quarto da escuta. Sabe aonde Deus quer nos ouvir? Não é aqui. Deus quer nos ouvir no quarto secreto.
Porque lá é só eu e Ele, sem mentiras, sem máscaras, sem religiosidade. Lá, é lá no quarto secreto que Deus quer me encontrar. O desafio para nós é vivermos. O Giovanni foi muito feliz em colocar aqui algumas lições práticas a respeito da rotina. Eu termino essa mensagem dizendo: leia essa mensagem aqui do boletim, seja desafiado por ações práticas. Mas eu gostaria de convidar você a experimentar o quarto secreto. É lá que você chora, é lá que você se abre. Aqui nós temos líderes, pessoas que são envolvidas na vida da igreja. Sabe onde começa o ministério relevante? No quarto secreto. Quanto tempo você não ora com a sua esposa no quarto secreto? Há quanto tempo você não se preocupa em nutrir diariamente o quarto secreto? Eu queria terminar contando uma experiência pessoal. Eu, como qualquer pastor jovem, a gente às vezes se vê dentro de um ativismo gigante. E confesso que às vezes sou um pouco workaholic demais. Workaholic é aquele que gosta de trabalhar. E a gente é envolvido com vários projetos, né? Eu tinha alguns anos envolvido com um projeto global, e reuniões de planejamento, análise SWOT, PDCA, e começamos aquelas ferramentas e tudo mais. Quando eu fui desafiado, junto com os meus irmãos, a acolher a minha avó e levar a minha avó um período no médico. Nós temos uma escala entre os irmãos para levar a minha avó ao médico. E ela tem algumas dores, já pela sua idade, 92 anos de idade, serva do Senhor, crente. E nós fomos levá-la ao ortopedista, eu e minha irmã. O ortopedista estava examinando e ele chamou a gente e disse assim: você está vendo isso aqui? No joelho da sua avó? Minha avó com 92 anos, com 2 caroços no joelho. Caroços assim, já são calos que a sua avó tem. Calos de oração. 92 anos de idade. Ela não tem e-mail, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem celular, mas ela tem algo que eu desejo na minha vida. Ela tem calos no seu joelho. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero desafiá-lo a começar uma espiritualidade no quarto secreto. Nós temos dores nos braços de usar o celular, nós temos dores no pescoço e nas costas, pelo trabalho repetitivo. Mas o que Deus quer de nós é que tenhamos calos nos nossos joelhos. E o que Ele espera é que nós o encontremos no quarto secreto. Porque é lá que o nosso caráter é tratado, é lá que a nossa personalidade é forjada, é lá que nós somos desnudados, os nossos segredos são expostos, as nossas falhas são tratadas. Senhor, Tua graça e Teu amor invadam a nossa vida, trazendo o desejo de nutrirmos contigo uma espiritualidade que nasce no quarto secreto. Sem a preocupação de expormos isso às pessoas, sem a preocupação de sermos reconhecidos por isso, apenas o desejo de te encontrar no quarto secreto. No nome de Jesus. Amém.